Olá, eu sou o Lucas Monteiro, da turma de licenciatura, e vou falar sobre os Jogos Olímpicos de 2012, ocorridos na cidade de Londres, na Inglaterra. Vou falar sobre alguns fatos históricos importantes que aconteceram nesses Jogos, vou falar um pouco sobre a cidade de Londres, vou falar o quadro de medalhas e um dos principais campeões das principais modalidades dos Jogos. Bem, primeiro eu vou falar sobre a cidade. Londres, capital da Inglaterra, sempre foi uma cidade muito bonita e desenvolvida. Mas após saber que seria sede dos Jogos Olímpicos de 2012, o governo rapidamente criou dois comitês para a realização dos Jogos. Esses comitês foram importantes para o legado que os Jogos deixariam para a cidade e também para a melhoria da cidade. Uma das melhorias foram a construção de prédios para ser sede dos jogos e abrigar os atletas que iriam para os jogos. O meio de transporte, que era o metrô, basicamente, que foi melhorado muitas pessoas acharam que melhorou muito após os jogos. E também a cidade em si, onde foram melhorados muitos estádios, foram criadas arenas e que até hoje funcionam graças aos jogos. Agora eu vou falar sobre o quadro de medalhas. Como muitos sabem, os Estados Unidos, uma potência do mundo aí, foi o primeiro no quadro de medalhas, acompanhado da China, e em terceiro veio a Grã-Bretanha. E os Estados Unidos foi basicamente o principal campeão na maioria dos Jogos Olímpicos. E em Londres tiveram muitos campeões que bateram recordes e muitas pessoas que fizeram história. Bem, uma delas foi o Michael Phelps, o grande nadador americano. Ele se consagrou o maior campeão olímpico de todos os tempos, em todas as modalidades. Ele conseguiu o maior número de ouros numa edição da história e se consagrou o maior nadador de todos os tempos. Outros grandes campeões dessa edição foram o México do futebol, com uma surpresa grande ganhando do Brasil na final, os Estados Unidos, que veio apresentar o seu segundo Dream Team, como muitos chamam, ganhou o basquete, na modalidade de basquetebol masculino, que muitos chamam que foi o segundo Dream Team da história dos Estados Unidos, que era composto de Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant e muitos outros astros da NBA. No vôlei, o Brasil foi campeão feminino de vôlei, perdendo no masculino para a Rússia na grande final. Bem, vale destacar também a grande participação dos atletas brasileiros nessas Olimpíadas, deixando o Brasil em 22º no quadro de medalhas, com 3 ouros, 5 pratas e 9 bronzes. Esses 3 ouros foram a seleção brasileira de vôlei, que eu acabei de mencionar, campeã em cima dos Estados Unidos na final, a judoca Sara Menezes, em que foi campeã nos primeiros dias das Olimpíadas, deixando o Brasil num lugar bem no pódio, num lugar bem no quadro de medalhas nos primeiros dias, onde a maioria dos brasileiros achávamos que iríamos conseguir um lugar bom no quadro de medalhas. E o ginasta Arthur Zanetti, onde conseguiu um título inédito nas argolas. Mas vale mencionar também outros grandes atletas que conseguiram medalhas para o Brasil nessas Olimpíadas, tais quais como Thiago Pereira na natação e o futebol, que perdeu na final para o México, ficando com a prata. Bem, agora eu vou falar sobre alguns fatos de destaque que aconteceram nesses Jogos de 2012. Começando pelo Phelps, que eu já citei antes, vou só complementar a ideia dele. Bem, o Phelps ultrapassou a ginasta soviética como o maior medalhista de ouro da história dos Jogos Olímpicos, com 19 medalhas de ouro conseguidas, e se consagrando o maior atleta olímpico de todos os tempos, na minha opinião. No futebol, a centroavante atacante Cristiane, da seleção brasileira, bateu o recorde de mais gols feitos numa edição de Jogos Olímpicos, com 11 gols feitos. Bem, vale destacar um fato bastante importante, em que a Olimpíada de Londres foi a primeira da história em que todos os países participantes possuíam mulheres em suas delegações. Este feito é bem notório se comparado ao fato de que na edição de Atlanta, em 1996, 26 nações ainda disputavam o evento composto apenas de homens. Então isso foi um grande avanço e um grande avanço e um grande orgulho para todo mundo, onde devemos deixar as mulheres fazer o que elas quiserem e elas serem livres, para o que elas bem entenderem.
E voltando também a alguns fatos não tão importantes quanto os outros citados, o tenista brasileiro, os tenistas brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares estabeleceram um recorde da partida mais longa da história da partida mais longa da história das Olimpíadas de Tênis, durando 3 sets em jogos de duplas. Nenhuma outra partida na história teve tantos sets quanto esse. E agora eu vou falar também sobre os mascotes e Bem, o mascote é o mascote Unlock, que foi inspirado numa gota de aço polido, visando que Londres sempre foi uma cidade bastante industrial e bastante urbanizada, digamos assim. E esse foi o meu trabalho sobre os Jogos Olímpicos de 2012, onde eu apresentei alguns fatos, grandes campeões, medalhistas, o quadro de medalhas, contei um pouco sobre a história da cidade de Londres e falei também sobre o mascote das Olimpíadas.